Nossa abelhinha aqui, eu vou iniciar com a cor amarela e vou fazer aqui o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora eu vou trabalhar aqui, na segunda volta, 6 aumentos seguidos. Então, eu venho direto no meu primeiro ponto. E dentro desse primeiro ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos. 1 e 2 no mesmo ponto. No próximo, eu vou repetir a mesma sequência de 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim, eu vou fazer aqui por toda a minha volta, tá? Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos, formando um aumento. E encerrando aqui a minha segunda volta com 12 pontos no meu trabalho. Minha terceira volta, a minha sequência vai ser 1 ponto baixo e um aumento. Eu vou seguir aqui fazendo a sequência de 1 ponto e um aumento por toda a minha volta. No final da terceira volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. E a partir daqui, a gente já pode vir com o marcador de ponto aqui no primeiro ponto e determinando o início e fim de carreira para a gente não se perder. Então, eu sigo aqui na minha terceira volta, trabalhando 1 ponto e um aumento até o final. Minha quarta volta, a minha sequência vai ser 1, 2 pontos e um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui de 2 pontos e um aumento até o final. No final da minha quarta volta, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir fazendo 3 pontos e um aumento até o final. E no final da minha quinta volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Na sexta volta, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Seguiremos aqui fazendo 4 pontos e um aumento por toda a nossa volta. No final dessa volta, nós teremos 36 pontos no nosso trabalho. Finalizei, então, aqui minha última volta em aumentos de 4 pontos em aumento. Nessa altura que eu tô, eu vou voltar aqui o meu último ponto para fazer a troca de cor, porque eu cortei o meu fio e agora eu vou trocar para a cor verde, tá? Então, aqui eu vou fazer a troca de fio no tom de verde. E para fazer minha troca de cor, eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui no meu primeiro ponto, eu vou vir pegando só na alcinha de trás do meu ponto e vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Esse fio verde aqui eu vou puxar bem para esconder o meu baixíssimo lá atrás. E agora eu vou vir aqui, ó, pela parte da frente do meu ponto, pegando o ponto completo, tá? E fazendo aqui, então, o meu primeiro ponto da carreira. Esse aqui eu aperto bem, o amarelo também eu puxo e depois eu vou dar um nozinho nos dois para esconder lá dentro. Agora, aqui, eu vou trabalhar a sequência de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente agora vai trabalhar aqui 3 voltas na cor verde de 36 pontos. Então, a volta 7, 8 e 9 vai ser só de ponto sobre ponto nessa cor verde. E aqui, eu vou dar um nozinho nessas duas pontas aqui e esconder lá pra dentro. As minhas trocas de cor serão todas realizadas da mesma forma, tá? Então, aqui, feita a nossa troca de cor, vamos seguir aqui, então, por 3 voltinhas de 36 pontos. Depois que eu fiz as minhas 3 voltas na cor verde aqui, agora eu fiz a minha troca de cor para a cor azul. A troca de cor é sempre a mesma, então, se vocês ficaram com dúvida, volta um pouquinho, pega aqui a troca de cor. E agora as voltas 10, 11 e 12 eu vou fazer na cor azul. Então, de novo, a gente vai repetir aqui 3 voltas de 36 pontos, agora na cor azul. Usada aqui as minhas 3 voltas na cor azul, agora eu vou fazer a troca de cor aqui para a próxima cor, mas antes eu já vou deixar colocado os olhinhos na minha abelhinha, tá? Para colocar os olhinhos, a gente vai posicionar nossa abelhinha com a troca de cor pro lado de baixo, para que depois aqui essa marcação fique embaixo. E a gente vai contar aqui, ó, bem na frente, acima do anel mágico, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta carreira para cima do anel mágico, onde eu vou começar a colocar meus olhos. E eu vou fazer de intervalo de distância entre um olho e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de distância entre um olhinho e outro. Os olhinhos que eu estou usando aqui é o olhinho número 7, preto, liso. E esses olhinhos vieram lá da loja da Leilarte Aviamentos, que é a patrocinadora aqui do canal, que envia as mercadorias aqui pro canal, para as aulas. E o link da loja dela eu deixo sempre aqui na descrição desse vídeo. Então, se tu quer comprar os teus materiais para amigurumi, desde o fio até os acessórios,
e aviamentos, é só tu clicar aqui no link lá, te direciona na loja. Tem o meu cupomzinho aqui também de desconto, que vocês conseguem um descontinho na hora de finalizar a venda, tá? Então, aqui, ó. De finalizar a compra, desculpe. Então, eu vou colocar aqui, pra abrir aqui o intervalo do meu olho, que os pontos são meio apertadinhos, eu vim no ponto com uma agulha mais grossa, com uma ponta de uma tesoura, e abrir o buraquinho assim, pra que ele fique mais fácil, meu olho entre com mais facilidade. Então, eu vou colocar os meus 2 olhinhos, vou verificar se eles estão bem simétricos, e daí, só então eu vou travar eles. E agora eu venho com a minha trava, posiciono ela aqui, vou botar aqui, ó, um tecidinho embaixo, pra não correr risco de arranhar o meu olho, e vou usar o meu aplicador de trava, que também veio lá da loja da Leila, e é muito útil, facilita bastante a vida da gente. E tá pronto aqui, colocado o meu olhinho. Eu sempre gosto de queimar o pino do meu olhinho aqui e achatar, para que quando a gente coloque a fibra, ele não fique mexendo de um lado pro outro. Mas isso aqui é bem opcional, tá? Se vocês não querem, vocês não precisam fazer. Eu sempre gosto de fazer. Porque eu acho que depois o olho não me atrapalha, não fica balançando de um lado pro outro quando eu coloco a fibra, tá? Então, eu já coloquei um olhinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Vou fazer a troca de cor aqui pro fio lilás agora, tá? E agora eu vou trabalhar as voltas 13, 14 e 15, ou seja, novamente 3 voltas de 36 pontos na cor lilás. Então, eu vou terminar de colocar aqui meu outro olhinho, fazer minha troca de cor, minhas carreirinhas e já retorno. Então, depois que eu fiz as carreiras, as 3 carreiras em lilás, agora a gente novamente faz a troca de cor pro fio rosa. E no fio rosa eu vou trabalhar a carreira 16, 17 e 18 de 36 pontos. Então, aqui a gente ainda faz 3 voltas de ponto sobre ponto na cor rosa agora. Fiz as minhas 3 voltas aqui na cor rosa, agora a gente novamente vai fazer a troca de cor para a última cor que a gente vai trabalhar, que a gente também já vai fechar, que é o salmão. Então, eu vou fechar aqui as 2 últimas laçadinhas do último ponto na nova cor e fazer a mesma troca de cor que a gente fez até agora, tá? A troca de cor aqui não muda. Venho na alcinha de trás do primeiro ponto, puxo um ponto baixíssimo, ajusto aqui esse baixíssimo, venho pela parte da frente fazendo ponto completo, fazendo a minha troca de cor e meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4 pontos. Na sequência, eu vou fazer a diminuição. Então, eu venho aqui, ó, no ponto, pegando só na alça da frente do ponto, do primeiro e do segundo ponto aqui, fazendo a minha diminuição. E repito, 1, 2, 3, 4. Alcinha da frente do próximo ponto, alcinha da frente do próximo e faço a diminuição. E vou seguir fazendo assim até o final. A sequência aqui é 4 pontos e uma diminuição até o final. No final da volta de número 19, nós teremos 30 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 20, a minha sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e a diminuição. Alcinha da frente e fecha a diminuição. Então, aqui a sequência é 3 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final dessa volta, nós teremos 24 pontos no nosso trabalho. Agora, na volta de número 21, a sequência é 2 pontos, 1, 2 pontos e a diminuição. Seguiremos assim até o final, fazendo 2 pontos e uma diminuição. Encerrar essa volta com 18 pontos no nosso trabalho. Finalizado, então, aqui a volta de 2 pontos e uma diminuição. Nessa altura que eu tô aqui da minha peça, eu já vou começar a encher ela, tá? Então, eu já vou deixar praticamente aqui toda a minha peça cheia, pra gente já fazer as últimas carreiras aqui do encerramento, tá? Então, eu vou colocar enchimento aqui com a ajuda de uma pinça. Pra facilitar na hora de encher, eu vou completando aqui o enchimento da minha peça, deixando ela bem cheinha, tá? Depois que eu já coloquei aqui a maior parte do enchimento, né? Agora, a gente vai para a volta de número 22. E nessa volta, então, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. E vou seguir essa sequência aqui até o final de um ponto e uma diminuição. E no final dessa volta, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Então, vamos em um ponto e uma diminuição. Agora, aqui na minha última volta em diminuições, a minha sequência será toda em diminuições. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer diminuição. No total, aqui serão 6 diminuições na volta de número 23. Vou seguir fazendo diminuições aqui até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 6 pontos no meu trabalho. Então, aqui a gente vai seguir toda a nossa volta fazendo diminuições.
Terminei toda a minha volta aqui em diminuições. Aqui, por esse meu último espacinho, eu vim com um pouquinho de fibra aqui preencher nessa parte final aqui, pra ficar toda completinha. Agora, eu vou voltar aqui o meu último ponto, ó. Cortei o meu fio, deixei um pedacinho para acabamento e vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer o arremate final, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui o falso anel mágico, vai encerrar no falso anel mágico. Pra encerrar no falso anel mágico, então, eu vou vir aqui, ó, nos pontos, eu tenho 6 pontos e eu vou pegar só pela alcinha de fora do meu ponto aqui, ó. Só na primeira alcinha e vou passar pelas 6 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Agora aqui, ó, com o meu polegar eu vou pressionar para não deixar um biquinho aqui e vou puxar bem esse fio até encerrar aqui o meu anel mágico, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou passar mais uma vez aqui em torno de alguns pontos para firmar bem esse fio aqui, não ter risco dele desmanchar, tá? Então, venho aqui, vou passar aqui apertando bem. Feito isso, agora eu vou tocar esse fio aqui pra dentro. Vou perder aqui no meio do meu trabalho. Assim. Puxo bem, ajusto aqui pra não ficar biquinho. Deixo um acabamento bem bonito aqui, porque esse acabamento vai aparecer, então, vamos deixar ele bem retinho. Vou voltar aqui e vou vir aqui do outro lado, pra baixar a pontinha aqui do outro lado. E assim eu também já garanto aqui que meu fio vai ficar bem firme aqui, não vai ter risco de soltar. Tá? Então, feito aqui o nosso acabamento. Agora, esse fio aqui eu posso cortar. Já não tem mais risco nenhum de soltar. Então, a base aqui da nossa abelhinha tá pronta. Toda finalizada. Sempre com a ponta da minha agulha que eu vou ajustando os pontos para que ele fique bem bonitinho. Tá? Se algum lugar precisa, eu venho com a agulha e ajusto. Feito isso, agora vamos para as asinhas. Pra gente fazer as asinhas, nós vamos fazer 2 peças iguais, tá? Eu inicio a minha asinha aqui fazendo o meu anel mágico com a cor branca. E dentro do anel mágico eu vou colocar os meus tradicionais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou pegar no rabinho do anel mágico e fechar ele. Agora, a gente vai fazer aqui na segunda volta 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui dentro do meu anel mágico, eu vou colocar um aumento, formando 12 pontos no final da segunda volta, tá? Então, vamos seguir em aumentos até o fim. Feito aqui os meus 12 pontos, agora as próximas 3 voltas, a volta 3, 4 e 5 vai ser só de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui 3 voltinhas de 12 pontos no total. Vamos subir aqui nosso trabalho. Então, aqui as nossas voltas de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 6, a nossa sequência é um ponto e uma diminuição por toda a nossa volta aqui. A gente vai trabalhar em um ponto e uma diminuição até o final e ficar com 8 pontos no final. Com 8 pontos, nós vamos fechar aqui a nossa asinha da seguinte forma. Eu fiz o último ponto, vou dobrar a minha asinha no meio assim, vou entrar no próximo ponto aqui e no ponto lá de trás e vou costurar a minha asinha aqui em 3 pontos baixos. Um ponto aqui, ponto lá atrás. 2 e 3 pontos baixos. E bem aqui no cantinho, eu vou entrar e vou colocar um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e deixar um pedacinho de fio pra costura. Não precisa muito, porque é uma costura bem pequena, tá? Então, aqui. Prontas as 2 asinhas. Agora, eu venho e dobro a minha asinha no meio assim, ó. Fazer um oquinho na minha asinha. Agora, a gente vai só costurar elas. Para fazer a costura das asinhas, é bem simples aqui a nossa costura, tá? Eu vou direcionar as asinhas aqui paralela aos olhinhos dela, e a distância entre uma asinha e outra aqui vai ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos de distância entre uma asinha e outra. E eu vou fazer ela costurada aqui na carreira, onde tem o fio azul, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre a carreira 10, 11, 12 e 13, tá? Então, entre a 10 e a 13. O que eu vou fazer para costurar? A costura bem simples aqui. Pra quem aí tem trauma da costura,
Hoje a gente vai resolver aqui o problema de costura, tá? Vou tirar aqui, porque eu já sei onde que é, então eu vou dobrar minha asinha assim e vou começar costurando pela parte da frente. Eu venho aqui, ó, na carreira onde eu vou costurar, pegando só a alcinha, uma alcinha do meu ponto aqui embaixo, ó, e vou puxar. Vou vir aqui em cima também pegando só uma alcinha aqui. E vou passar lá embaixo pegando só uma alcinha também. Uma costura bem simples. Puxo uma alcinha aqui. E uma alcinha aqui embaixo também. Assim, e aqui o último. São sobre 4 pontinhos, né? Aqui e aqui. Tá? Agora, eu vou virar minha orelhinha assim e vou vir costurando desse lado aqui nas alcinhas que ficaram, ó. Ficou uma alcinha de cada lado aqui também, então eu também vou costurar nelas. Puxo, venho aqui embaixo, ó. Pegando uma alcinha só do ponto também. Assim. Aqui em cima uma alcinha do ponto, que ficou. Lá embaixo também. Sempre só por uma alcinha. Puxo sempre bem pra ajustar a minha costura. Aqui. Lá embaixo. Assim. E agora a última aqui no cantinho também. Aqui e lá embaixo. Vou ajustar bem aqui a costurinha, ó, pra ela ficar bem direitinho. E agora aqui pra mim não dar nozinho na minha abelhinha, eu vou entrar com o fio aqui, ó, por baixo e vou levar ele aqui pra baixo do corpinho da minha abelhinha. Eu fiz a mesma coisa com o outro fiozinho aqui também, ó. E eu vou encontrar os dois aqui agora no mesmo ponto pra gente dar um nozinho neles, não precisar dar nó lá em cima pra não marcar, tá? Não ficar feio. Então, aqui eu também venho. Vou botar os dois no mesmo buraquinho aqui, ó. Assim. E agora eu ajusto aqui os dois e dou um nozinho triplo aqui pra firmar minha costura. 1, 2 e 3. Vou cortar os excessos e esconder esse nozinho aqui pra dentro, assim. Daí ele vai trancar na minha fibra. Entro com a agulha aqui e guardo o nozinho lá dentro. Ajusto aqui os pontos que eu passei pra não ficar buraco, não ficar feio. E tá pronto. Costurada as asinhas. Agora eu venho e faço aqui o oquinho dela, ó. Pra ela ficar viradinha. Super simples a costura, né? Agora vamos pro último detalhe, que é o bordadinho do rostinho dela. Agora a nossa última etapa é o bordadinho. Primeira coisa que eu vou fazer é um blushzinho aqui embaixo das bochechinhas dela com o fio rosa. Esse é o mesmo fio que eu trabalhei aqui nela, eu desfiei ele em 2 fiozinhos pra deixar ele mais delicado, tá? E tô usando aqui uma agulha mais fina com ponta de bordar. Uma agulha com ponta vai facilitar aqui pra mim fazer o bordadinho. Então, eu vou vir aqui no cantinho do olho, na carreirinha de baixo, assim. Vou trancar o meu nozinho lá dentro pra firmar meu fio. Vou contar aqui 2 pontinhos só e vou vir aqui fazendo esse bordadinho bem simples aqui. Vou passar 2 vezes aqui esse bordadinho, embaixo da bochechinha dela. Agora, eu vou cair com o fio aqui do lado. Assim. E vou vir com ele lá do outro lado fazer a mesma coisa na outra bochechinha. Tá? Então, eu só venho aqui, vou entrar, vou vir aqui no outro lado e vou fazer a mesma coisa aqui nesse lado aqui. Do mesmo jeito que eu fiz ali. No cantinho do olho, na carreirinha de baixo. E vou passar aqui também 2 vezes o bordadinho. Quando eu passar a segunda vez, eu já vou perder esse fio aqui pra dentro do meu trabalho. É bem simplesinho. Essa é uma marcaçãozinha aqui embaixo da bochechinha dela, tá? Agora, eu vou ajustar aqui pra ficar direitinho. Os 2 lados. E vou pegar um fiozinho também, um fiozinho fino, pra nós fazer a sobrancelhinha dela. A última parte da nossa abelhinha é o bordadinho da sobrancelha, bordadinho bem simples, fiozinho preto fino também, o mesmo fio desfiado. Vou entrar aqui, ó, na última carreirinha da cor amarela e vou fazer uma sobrancelha bem pequenininha aqui de ladinho. Só pra deixar ela bonitinha, só isso. É uma sobrancelha bem simplesinha. É só uma passada do fio aqui. Assim. Vou passar 2 vezes e vou cair lá do outro lado e fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aqui eu vou fazer igualzinho eu fiz ali.
E quando eu entrar aqui pra fazer agora a segunda vez, eu já vou perder esse fio lá pra dentro e fazer igual eu fiz lá na bochechinha, cortar ele. Um bordado bem simples. Tá? Aqui. Agora é só eu ajustar aqui os pontinhos que eu passei, esconder o fiozinho lá pra dentro e ajustar aqui também o bordadinho com a ponta da minha agulha. Eles ficarem iguais. Ajustei o bordadinho e tá finalizada a nossa abelhinha.